Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à apresentação da 5ª Mostra Científica de Administração, promovida pelo CRA-RJ na categoria Estudantes. Bom dia, aos presentes e também aos internautas que nos assistem e que nos ouvem pela rádio ADM-RJ, pela CRA-RJ Play, pelo Facebook e pelo YouTube também do CRA-RJ. Sejam bem-vindos a este evento. E as apresentações são dos artigos vencedores da 5ª Mostra Científica de Administração, que é promovida pelo CRA-RJ na categoria Estudante. Pedimos a todos que coloquem os seus aparelhos telefônicos no modo silencioso, Vibracol. As inscrições para a 5ª Mostra Científica de Administração do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro tiveram início no dia 2 de maio de 2018 e ficaram abertas até o dia 26 de julho de 2018. Os 3 primeiros colocados nas categorias profissional e estudante receberam as premiações durante o 26º Encontro Brasileiro de Administração, que aconteceu na Bolsa do Rio entre os dias 6 e 8 de agosto. Hoje, os membros das equipes vencedoras, na categoria estudante, nos brindam com a apresentação de seus artigos científicos. Neste momento, nós convidamos o vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisas do CRA-RJ, também conselheiro dessa casa, administrador Wallace de Souza Vieira, para dar as boas-vindas aos nossos estudantes. Um bom dia a todos, falando em nome da presidência do CRA, e dizer para vocês da imensa satisfação que esse tipo de encontro nos traz de alegria, de prazer e até de dever cumprido. Dentro dessa relação da organização como ente sociotécnico, como todos sabem, o Conselho Regional do Rio de Janeiro se tornou, em todo o sistema, Conselho Federal e Conselhos Regionais, um paradigma pelo modelo de inovação tecnológica que introduziu, né? Eu diria que vem introduzindo a partir de 2 ou 3 anos atrás. Mas, ao lado dessa particularidade técnica, já que a organização é um ente sociotécnico, o lado social, nós estamos tentando, com todo o carinho, com todos os esforços, trazer para dentro da casa do administrador, e já entra aqui pela via tecnológica, mas nós queremos que ele entre aqui pela via do carinho, do amor, desse lado social. E esse tipo de evento, que é a 5ª Mostra, é mais uma forma da gente democratizar essa relação, conselho e seus registrados, trazendo-os à casa, né, que está sempre aberta, transformando o conselho realmente na casa do administrador. E através, então, de projetos como o presente e assemelhados, nós estamos buscando esse contato, tornando a casa um lugar de espaço. Olhando aqui para os meus amigos chileno e argentino-paraguaio, né? Tornando a Casa del Administrador um hogar de los estudiantes, de los administradores e de las corporações também, né? Porque nossos registrados são estudantes, administradores e empresas que exercitam, né, funções no mundo da organização. De sorte que é com muita alegria que eu me dirijo a vocês, especialmente aos premiados, né, pelo esforço que notadamente fizeram para chegar a esse momento. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelos participantes, muito obrigado pelos nossos estudantes que vêm trilhando, né, esse caminho de produção de títulos, porque o objetivo maior do Conselho, ademais de estreitar essa relação, é criar uma massa crítica de saberes, de conhecimento e informações, através de títulos, através de livros, através de palestras, conferências, etc. Eu sempre, por onde passei, eu procurei essa forma de trabalhar, no sentido desse inconsciente que está dentro das instituições, está lá cheio de histórias, de passagens, de propósitos, que realmente marca a cultura da instituição. Ok? Muito obrigado por todos.
Agradecemos ao conselheiro, administrador Wallace de Souza Vieira, também vice-presidente de Educação do CRA-RJ, e convidamos também o administrador Leonardo Forte, superintendente do CRA-RJ e membro do Comitê Científico desta 5ª Mostra Científica de Administração. Obrigado, Josué. Bom dia a todos. Saudando o nosso vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa, administrador Wallace Vieira, saudando o professor, doutor Leopoldo Brioni Salazar, da Visión Educacional de Chile, e a administradora Sofia Celauro, que vem aqui prestigiar a nossa mostra científica, e também, em nome do presidente do CRA do Rio de Janeiro, a administrador Leocida Alpai, falar da nossa alegria pela conclusão desse trabalho. Eu queria ressaltar o trabalho desenvolvido pela Júlia Tito, que está aqui. Por favor, Júlia. Que é a coordenadora operacional da Mostra Científica de Administração desde a sua primeira edição. Queria pedir uma salva de palmas para a Júlia. E agradecer também ao nosso coordenador da área de TI, que não está aqui neste instante, mas queria registrar, administrador Rômulo César Pontes Fidelis, que deu todo o aparato tecnológico para que essa mostra científica se desenvolvesse da maneira mais tranquila possível. Nós utilizamos de tecnologia que permite a todos os avaliadores, de modo blind review, fazer a avaliação. Cada artigo é avaliado por 3 avaliadores. E a gente ficou... Eu queria dizer para vocês da alegria do comitê, avaliador, com o resultado dessa edição da Mostra Científica em 2018. Nós começamos em 2012 a Mostra Científica, chegamos agora à 5ª edição, e, sem querer ser cansativo, eu quero rapidamente nominar todos os professores, mestres e doutores que compuseram esse comitê de avaliação. Administrador Miguel Luiz Marum Pinto, administrador Leocida Alpai, administradora Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, administrador Marco Aurélio Lima de Sá, administrador William Pinto Machado, administrador Agamenon Rocha Souza, administradora Sueli Santos Mota, administradora Elizabeth da Costa Bastos, administrador Wallace de Souza Vieira, administrador Júlio César de Souza Loureiro, administrador Reinaldo Faisal, administradora Yara Resina, administradora Elioneide de Souza Silva Venâncio, além de mim. Hoje não é um dia de tantas alegrias assim, porque nós acordamos aqui no Rio de Janeiro hoje com a notícia da perda quase que total do acervo do Museu Nacional, que fica bem próximo aqui da sede do CRA, fica aqui na Quinta da Boa Vista. São quase 22 milhões de itens que foram incinerados. E isso é parte do nosso conhecimento, porque o museu ele é não só um lugar em que registra a história, onde você encontra dados, informações, fragmentos da história do Brasil e do mundo, mas ele é, notadamente, também um lugar de pesquisa, porque, através desses fragmentos, se constrói novos conhecimentos. E a Mostra Científica de Administração se vale para isso também. É exatamente através de conhecimento, em cima de conhecimento, que nós vamos construindo novas relações, novas teorias, e isso ajuda muito as organizações no desenvolvimento de novas práticas organizacionais. E eu tenho certeza, portanto, que as apresentações aqui hoje dos estudantes que foram premiados servirá para amenizar bastante essa nossa dor que nós estamos sentindo com a perda quase total do nosso Museu Nacional. Tá? Então, passar a palavra novamente para o Josué, parabenizando a todos os premiados. Muito obrigado. Agradecemos ao administrador Leonardo Forte pelas palavras de incentivo e parabenização. Sendo assim, vamos às apresentações. Antes, porém, temos um aviso quanto aos premiados em terceiro lugar que não puderam estar presentes, mas os mencionaremos. Eula Paula Ferreira Alves e Francielen Ferreira Rodrigues Vidal, que foram orientadas pelo professor Sérgio Elias Istoé. E o artigo que elas desenvolveram, que foi desenvolvido, Inovação, a alavancagem para o resultado organizacional.
Em segundo lugar, nós temos o prazer de chamar aqui ao palco o professor Sérgio Elias Istoé. Perdão, por gentileza. Bom dia, senhores, senhoras. É um privilégio poder estar aqui. Infelizmente, eu estou representando as alunas, minhas alunas de orientação. Foi um trabalho de conclusão de curso delas. Foi muito prazeroso trabalhar com as duas alunas, tanto a Franciele quanto a Eula. A produção é mérito exclusivamente delas. Naturalmente, nós as orientamos durante o decorrer do trabalho, durante o desenvolvimento do trabalho. O tema foi uma sugestão minha, que elas acataram de primeira, né? E o foco que nós demos, que elas preferiram dar, na verdade, foi em relação à inovação de produtos. Porque inovação a gente pode falar, principalmente na área de gestão, nós podemos falar na área em diversas variáveis, né? Temos inovação tecnológica, inovação de processos, inovação de produtos, inovação organizacional, a parte de gestão, né? Então, tudo isso daí colabora para a alavancagem da organização e para sua perpetuação, consequentemente, sua perpetuação. E aí vamos ao tema, inovação, alavancagem para o resultado organizacional. O resumo do artigo busca analisar esse processo de inovação como meio de alavancar resultados organizacionais, né? O desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, processos, gestão são importantes ferramentas nessa estratégia frente à concorrência para que a organização continue a sua existência e a sua perpetuação. A inovação de produtos, no caso do trabalho aqui escolhido pelas alunas, do tema escolhido pelas alunas, como em qualquer processo de inovação, exige uma complexa, né, análise de recursos disponíveis. A inovação de produtos é tanto a criação de um produto novo, quanto a melhoria ou a mudança mesmo de produtos já existentes na organização, como é o exemplo que nós vamos dar ao final, quando falamos sobre a alpargatas, né, sobre as sandálias havaianas, que teve o mesmo produto, só que de forma mercadológica e de forma também de design, algumas alterações, e fizeram com que ela estivesse em mais de 80 países ao longo desses, principalmente de 2011 para cá. E São Paulo Alpargatas está como as 1000 maiores empresas que saiu na edição especial de exame. Bom, a problemática. A questão que se insere nesse contexto refere-se à viabilidade de se utilizar a inovação de produtos como estratégia para se manter no mercado consumidor, diante principalmente desse mercado ou desse cenário estrutural globalizado que nós temos que enfrentar, nossas organizações enfrentam a cada dia. O objetivo geral, evidenciar como uma empresa consegue melhorar sua performance de vendas através da inovação de seus produtos, através da análise de inovação de produtos, como uma estratégia empresarial para o desenvolvimento do negócio. E objetivos específicos, apresentar alguns conceitos, tipos e classificações de conceitos de novos produtos, entender o ciclo de vida dos produtos, abordar os principais estágios de desenvolvimento de novos produtos e analisar o impacto do desenvolvimento de novos produtos no desempenho da empresa. Justifica-se o trabalho, o tema, por conta exatamente dessa alta concorrência e necessidade de competitividade das organizações. Eu lembro de ter lido um artigo, alguns anos atrás, onde uma das empresas, a 3M, é uma das empresas que mais inovam no mundo, e 40% do faturamento dela representava produtos que não existiam 3 anos antes. Então, quer dizer, a inovação se torna uma ferramenta de alavancagem da organização e, consequentemente, sua perpetuação. Foi utilizado materiais quanto a materiais e métodos, o estudo laboratório de abordagem qualitativa, natureza exploratória, envolvendo o levantamento de referências através de livros, através de
artigos científicos da internet, constantes na internet, e algum texto de consultoria especializada e alguma matéria jornalística, no caso, o uso da revista Exame. E aqui a estrutura do trabalho, conceitos, tipos e classificações de novos produtos, entendendo o ciclo de vida dos produtos, os principais estágios do desenvolvimento dos produtos e o impacto do desenvolvimento de novos produtos no desempenho da empresa. E aqui começando com alguns conceitos. De acordo com Madison, né, a inovação é a capacidade de transformar, capacidade para transformar os processos empresariais e criar organizações mais competitivas, ágeis e eficazes. E Shapiro, né, diz que inovação não só trata de ter novas ideias, senão também de contar com uma inovação generalizada e habilidade da organização. Né? Tudo isso com o objetivo de modificar a organização de forma contínua, né, rápida e com a finalidade de gerar valor agregado a essa organização. E o processo de inovação ele possui fontes variadas, com destaque para as fontes externas e fontes internas. E aí, os produtos podem ser classificados segundo Churchill: produtos novos para o mundo, produtos de novas categorias de marca, produtos de adições à linha de produtos, produtos em melhoria e produtos de reposicionamento. E Santos, né, os novos produtos ainda podem ser enquadrados em produtos de conveniência, produtos de compra comparada, produtos especializados e produtos não procurados com certa frequência. E aí, entendendo o ciclo de vida. Na verdade, o que nós estamos passando nos últimos anos, principalmente, em função, e agora principalmente em função dessa quarta revolução industrial, a tendência é que a velocidade das mudanças sejam cada vez maiores, por conta dessa integração da toda a tecnologia, né? Mas, principalmente, ter a consciência de que as organizações, que o ciclo de vida dos produtos, consciência por parte das organizações, que o ciclo de vida dos produtos estão cada vez menores. Né? Se você tinha no passado o disco de vinil, por exemplo, que durou muitos anos, a outra mídia que substituiu o CD, praticamente ninguém mais usa. Né? Nós temos outras mídias, nós temos outras formas de arquivo muito mais seguras, com uma capacidade muito maior de armazenamento, né, e qualidade da reprodução. Então, em função disso, nós temos aí ciclos de vidas cada vez menores, porque com o avanço da tecnologia, aquilo que hoje é moderno, hoje é top, hoje está vamos dizer assim, como o produto mais moderno, daqui a algum tempo ele se torna obsoleto, né? Principalmente na área de tecnologia. Mas os nossos produtos também. Né? Nós temos que trabalhar, na verdade, de forma primeiro, né, olhando essa fase aqui do ciclo de vida, fazer uma pesquisa de mercado. Nenhuma organização mais lança um produto sem saber se ele terá a probabilidade de ser bem aceito pelo mercado. Então, é uma das fases mais críticas, que é exatamente essa pesquisa de mercado, para saber se o produto que estamos planejando lançar, eles estão de acordo com as necessidades, de acordo com as expectativas do mercado. A segunda fase, intitulada Pesquisa do Produto, é saber se fazer a engenharia do produto, saber os impactos, né, econômicos, ambientais, conhecer o mercado, ou seja, eu preciso saber se existe viabilidade de lançar um produto, se eu como organização terei retorno quanto a esse investimento. Né? A terceira fase, aí sim o desenvolvimento do produto, até mesmo com protótipos, para que possam fazer alguns testes sobre o produto. A quarta fase do ciclo de vida é a produção definitiva e sua inserção no mercado. Esta é a fase de produção e introdução do produto no mercado. É quando o produto está pronto e disponibilizado para as vendas. A quinta fase chama-se crescimento de vendas e produção, relaciona-se à aceitação do produto por parte das organizações, por parte do consumidor, perdão, do mercado consumidor. A sexta fase, intitulada maturidade do produto. Todo produto, dentro do seu ciclo de vida, ele tem uma fase de maturidade, onde ele alcança o máximo
de inserção desse mercado, de aceitação desse mercado, vindo, após isso, a questão de uma queda, né, nas vendas, por conta de diversos fatores, concorrência, lançando produtos mais novos, a questão de custos, a questão da tecnologia nos produtos que nós estamos comercializando. Então, tudo isso daí são fatores que ajudam o produto a chegar numa certa maturidade e depois no declínio. É um importante momento aqui para a tomada de decisão, para analisar a viabilidade de se manter o produto com reformulações, né, com modificações, para que ele possa ter uma sobrevida, ou simplesmente deixar o produto e esquecer e lançar novos produtos, né? Naturalmente que essas fases aí não acontecem sequenciadas no sentido de eu vou esperar chegar à maturidade para depois lançar novo produto. Não, existe todo um trabalho de pesquisa contínuo, né, porque a gente entende que liderança das organizações só acontece quando nós conseguimos sair em primeiro, né, nós conseguimos ter diferenciais competitivos em relação à concorrência e conseguimos sair à frente, né? Aí eu consigo manter minha posição, consigo galgar outras posições até. A 7ª fase, então, é o declínio e morte da organização. É fatal, alguns produtos têm vamos dizer assim, um ciclo de vida menor, outros produtos podem ser, né, ter um ciclo de vida maior, mas, de qualquer forma, todos podemos dizer que os ciclos de vida e dentro do ciclo de vida, o declínio e morte do produto é quase que uma consequência inevitável. E a última fase do ciclo de vida, segundo Abrantes, é o descarte, reuso, reciclagem do produto, e nessa fase a preocupação concentra-se em definir a destinação final do produto após um período de vida. Os principais estágios de desenvolvimento de novos produtos, nós temos algumas fases. A primeira fase, geração de ideias, seleção de ideias e desenvolvimento de conceitos. A fase de desenvolvimento do produto compreende os seguintes estágios: desenvolvimento e estratégia de marketing, análise do negócio, desenvolvimento do produto, teste de mercado e aí a comercialização. Toda organização que trabalha em função de, principalmente, inovação, isso deve ser uma filosofia da existência da organização, né? Algumas empresas nem trabalham mais com só um setor de pesquisa e desenvolvimento, mas trabalham incentivando todos os colaboradores no desenvolvimento, na sugestão. Algumas empresas destinam parte da verba até de pesquisa e desenvolvimento para que haja financiamento dentre os funcionários de possíveis projetos que hajam viabilidade de se tornar um produto novo. É o caso da Shell, por exemplo, né? Ela financia, existe um comitê organizador, e eles financiam sugestões, né, propostas de funcionários, e são funcionários que administram essa verba, para que eles possam desenvolver novos produtos. E 10%, segundo a última pesquisa que eu li, cerca de 10% dos novos produtos são oriundos dessa filosofia de desenvolvimento, filosofia de inovação que a organização propõe, né? E cada vez mais a participação, e é uma das coisas que eu tenho muito cuidado em falar com os nossos alunos da Faculdade Metropolitana São Carlos, lá de Bom Jesus, Itabapuana, é exatamente esse cuidado e esse desenvolvimento de uma característica importante, principalmente para o administrador, que é, além de participar desse processo de inovação, incentivar, né, cada vez mais, tolerância a erros, naturalmente, e uma certa ousadia de pensar o novo. Porque é só assim que a gente consegue realmente sobreviver e fazer com que nossas organizações, nós sobrevivamos profissionalmente, e fazer com que nossas organizações realmente sobrevivam, né, e perpetuem a sua existência. Então, alguns impactos, né, do desenvolvimento de novos produtos no desempenho da empresa. O processo de inovação requer que o empreendimento desenvolva maturidade de gestão em todos os departamentos, na verdade, uma visão sistêmica e holística. Nós temos que olhar como toda a organização
seja envolvida nesse processo, né? Não dá mais para você olhar apenas um aspecto, um lado, um departamento, um setor. Não, toda organização precisa estar envolvida, toda organização precisa estar imbuída dessa filosofia. Né? Eu colocaria como filosofia de forma maior, um valor. O processo de inovação requer investimentos, equipamentos, matérias-primas, recursos humanos ou gente, na verdade, qualificada, cada vez mais qualificada, através principalmente de um investimento por parte da organização dessas novas competências que devem ser desenvolvidas pelos seus colaboradores, né? E constantemente, um contínuo de aprendizado. E conforme muito bem salientado por Crawford, inovar significa abrir a empresa para novos conceitos, novas oportunidades, tornar a empresa atenta às necessidades, preferências e exigências dos clientes. E a inovação, né, segundo Pereira 2015, inovação ser induzida por ferramentas e metodologias pode diminuir as incertezas e tornar a empresa diferenciada e mais competitiva em seus mercados de atuação, além de garantir níveis mais elevados em relação à satisfação dos seus clientes, colaboradores e fornecedores. Ainda falando do impacto, um grande exemplo de sucesso disso daí foi realmente a companhia brasileira, a produtora da Havaianas, né? Matéria veiculada em 2011. Né? Na verdade, as Havaianas passaram a ser exportadoras para vários países, mais de 80 países, aquilo que era só um chinelo. Né? E interessante, minha esposa teve a oportunidade, o ano passado, de estar na Europa, e ela levou a Havaiana dela, né? Uma Havaiana até não nada sofisticado, uma Havaiana de cor azul até. Né? E chegou lá, estava usando, estava lá num passeio no Mar Mediterrâneo, e alguém viu a Havaiana e falou, poxa, nós não temos essa Havaiana aqui, né? A cor, que tem algumas coisas mais sofisticadas. E ela acabou dando de presente, ela tinha uma outra no hotel, acabou dando de presente aquela Havaiana, né? Mas é muito legal, né, essa inserção que a organização conseguiu fazer de uma coisa que é extremamente simples, né, sem muita tecnologia, né, que são essas sandálias. E agora eu estava lendo também no site da São Paulo, Alpargatas, que eles estão lançando aqui no Brasil, lançaram na Europa também em 2011, uma Havaiana para a chuva, está escrito assim na reportagem, né, no título. E é um tipo de galocha que tem, um tipo de galocha deve ser diferenciado, não vi o modelo, mas que estava sendo lançado aqui no Brasil também para poder atrair mais um novo público consumidor. Cerca de 2% a 3% do faturamento da marca é destinado a investimentos em pesquisa. Muito obrigado. Investimento em pesquisa. Então, esse é um exemplo de inovação de produto. Na verdade, eles não criaram um novo produto, mas eles melhoraram seu marketing também, naturalmente, foi o design e tudo mais. Isso daí, hoje a gente vê lojas de Havaiana, ela foi considerada uma das melhores franquias atualmente, né? A Havaiana é uma das melhores franquias, segundo apontado pelos especialistas, e a gente vê isso daí uma coisa sem muita tecnologia, mas que a inovação fez com que houvesse uma grande alavancagem da organização, e aí, naturalmente, trabalhando com outros produtos também. Concluindo, né? A inovação, então, é um importante segmento dentre esses vários processos possíveis de se inovar dentro de uma empresa, através da inovação de produtos inserida em um empreendimento, como uma política de estratégia organizacional, a empresa pode encontrar novas possibilidades de manutenção, de posicionamento ou reposicionamento nesse mercado consumidor e buscar, principalmente, a fidelização dos clientes, né? Tão importante nesses tempos de alta competitividade e tanta concorrência. Dentro desse processo de inovação, a empresa trabalha com uma mudança de seu comportamento organizacional. Na verdade, deve haver uma mudança de cultura dentro da organização, uma cultura que um dos valores da organização seja realmente a inovação, a busca incessante pela inovação, para que a organização possa continuar
subsistindo, continuar mantendo sua lucratividade e continuar oferecendo produtos de qualidade, produtos que venham de encontro à necessidade e às expectativas dos seus clientes. E aqui algumas referências que nós utilizamos. Finalizo aqui minha apresentação. Agradecemos ao professor Sérgio pela apresentação e abrimos agora para perguntas. Os presentes aqui, se tiverem perguntas a fazer ao professor sobre a apresentação. Ninguém? Professor Sérgio Stoia, parabéns pelo trabalho, pelo resultado, pela premiação. Nós vivemos num país que, historicamente, não investe em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Pesquisa realizada pela Unicamp, não me ocorre o ano agora, mas eu tinha visto uma pesquisa da Unicamp mostrando que o Brasil está na rabeira, dos maiores países do mundo, os que menos investem em tecnologia dentre os países com um PIB maior. Inovação está muito atrelada a isso, ao fomento da pesquisa, desenvolvimento, para poder gerar inovação, porque muita inovação decorre exatamente dessa pesquisa que o senhor colocou na primeira fase ali até, do desenvolvimento do conceito. Como que superar, Como é que o senhor vê isso, com toda essa necessidade de competitividade gerada pela globalização, e o Brasil precisando se reposicionar, nós saímos de 7ª para a 8ª economia, daqui a pouco a gente vai estar em 9ª, 10ª economia. Como é que o senhor vê essa distância do Estado, órgãos de fomento, as universidades estão aí de pires na mão para esse particular. Como é que o senhor vê esse desafio em busca da inovação? Eu li um artigo certa vez que disse que o Brasil fez uma comparação dizendo que o Brasil produz a mesma quantidade de doutores que a Inglaterra. Só que o problema é que os nossos doutores estão produzindo papéis nas universidades, não existe uma integração daquilo que é, com raras exceções, naturalmente, daquilo que é criado nas universidades e daquilo que realmente as organizações buscam. Eu acredito que um fator cultural é o principal. Nós somos países, vamos ser sempre países seguidores se nós não modificarmos nossa cultura, nossa visão de futuro. Num dos vídeos que eu vi lá no Embra e também eu pesquisei em casa também sobre essa Revolução 4.0, alguém esse daí foi no YouTube, dentro da apresentação, aquele rapaz da Deloitte, e tinha uma apresentação também de um dirigente do Senai, e ele falando que o Brasil, se não modificar a sua cultura, se não ter a consciência do sentido de urgência de entrar nesse processo de Revolução 4.0, nós vamos, de novo, ficar esperando o bonde, deixando o bonde passar, como dizíamos antigamente, e vamos perder a oportunidade. Quer dizer, existe uma distância muito grande. Eu acho que nós precisaríamos de um presidente administrador. Nós nunca tivemos um presidente administrador. Enquanto os Estados Unidos teve vários aí, nós nunca tivemos, então, muitas vezes não tem a visão. E, infelizmente, no nosso país, a política se sobrepõe à gestão, se sobrepõe ao bom senso e tudo mais. A distância é muito grande. Precisaria haver uma modificação na cultura, principalmente, e nas organizações. Na verdade, a gente espera que os administradores futuros eles tenham isso em mente, de levar as suas organizações a pesquisarem. Senão, vamos continuar sempre pagando royalties, direito de uso de tecnologias de terceiros, e vamos ser sempre países seguidores, nunca países líderes. O país líder, Bom dia, professor. Meu nome é Cristiane. Bem, eu queria fazer uma pergunta ligada também à inovação, porque existem diretrizes para a inovação, existe um manual,
Manual de Oslo. Hoje, quando a gente fala de inovação, né, nós temos inovação de produto, de processo, e um artigo que eu li recentemente também falava sobre a nossa capacidade, né, e aquele link que existe entre criatividade, né, e inovação, e a questão de muitos brasileiros que conseguem levar suas pesquisas para fora do país, né, e nós estamos ranqueados, né, professor, muito aquém, na verdade, das nossas possibilidades, e temos pessoas que conseguem, né, desenvolver projetos fenomenais e só conseguem esse reconhecimento fora, né, também do país. Eu queria saber o que o senhor pensa a respeito disso, enfim, possibilidades, né, se existem, de repente. Né? Nós somos exportadores de cérebros, né? Infelizmente. Nós estamos deixando aquelas pessoas que pensam, aquelas pessoas que realmente buscam criatividade, inovação, deixando sair do nosso país. As organizações de fomento, elas precisariam ter um direcionamento diferente. Eu estava lendo outro dia, apesar de morar no Rio de Janeiro há 25 anos, né, em Campos dos Goytacazes, eu sou paulista. E eu estava lendo, as notícias de São Paulo sempre me interessam, né? E eu estava lendo que a FAPESP, ela estava dando um redirecionamento exatamente ao financiamento de pesquisas. Ou seja, buscando resultado, buscando pesquisa que pudesse trazer algum resultado para o desenvolvimento do país, e não simplesmente papéis. Eu fiz mestrado numa universidade estadual, aqui no Rio, e o que a gente vê de produção, pessoas com bolsa no meu centro de pesquisa, todo mundo tinha bolsa, recebia bolsa de mestrado e doutorado, mas pesquisas que criavam um monte de papéis, né, para deixar nas prateleiras, infelizmente. Né? E enquanto a gente não tiver realmente uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, e se importar realmente com o país, e aí eu coloco a classe política aí principalmente como grande responsável, até o corte de bolsas, possivelmente, o ano que vem ocorra, né? Quer dizer, algumas pesquisas, algumas não, muitas pesquisas aí são extremamente relevantes e vamos deixar de ter, possivelmente, para continuar dependendo do exterior. E aí a gente vai sempre acabar exportando gente, exportando cérebro para outros países. Eu vejo que existe uma possibilidade, sim. Eu sempre fui otimista, né? Muito otimista, mas precisa haver um norte, uma mudança de rumo no país para que realmente isso daí ocorra. Senão, infelizmente, vai acabar acontecendo, ou continuar acontecendo o que já vem acontecendo há anos. Que as alunas fizeram o trabalho face à alavancagem material, né, de produto. Então, paralela a essa alavancagem material, também existe uma alavancagem científica, na forma de... Eu acho que é exatamente o que o senhor estava se dissertando um pouco sobre isso, na forma de aceitação dessas inovações todas, no campo científico ou psicológico, talvez, não sei, de forma que a alavancagem material pode ser o primeiro passo, como pode ser também, de outra forma, o sustentáculo para tudo isso, para as mudanças. Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos deixar de ter uma autoimagem muito fraca. Nós valorizamos tudo que vem de fora e deixamos o que é interno, o povo, né, o nosso povo, que eu tenho assim, o brasileiro é extremamente criativo, né? Se a gente conseguisse, até porque para viver com salário mínimo precisa ser muito criativo, né? E o professor, né? Mas eu acho que o brasileiro é um dos povos mais criativos que existem, né? Nós temos grande flexibilidade. O problema é saber aproveitar todo esse potencial que existe. Gente inteligente, gente capaz, gente com criatividade, nós temos muito.
precisamos canalizar o aproveitamento dessas pessoas para que a gente possa ter um diferencial competitivo em relação ao mundo, né, em termos de país. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Uma colocação para compartilhar a reflexão. Inovação sem mudança perde sentido. Então, inovação de processo, de produto, organizacional. Você deixa a ideia da inovação nos processos culturais das próprias organizações. Coloca o fato da pesquisa científica, a articulação das universidades, por exemplo, com a empresa privada. Silicon Valley, Estados Unidos, essa articulação exigida. E, então, a vida do processo da inovação também está em um processo de resistência cultural, de resistência da própria organização. Um conceito interessante da biologia, a autopoiese, como se autorregula, ou como se autoproduz a própria organização. Minha pergunta, ou elemento para um diálogo com você, nesse processo de inovação, mudança, onde se articula este foco no produto, foco no processo e foco na cultura da própria organização. Quais são essas tensões, esses conflitos? Porque sabemos a situação da América Latina, sabemos o estado da política, sabemos os problemas de administração, que não são problemas de gestão de conhecimento necessariamente. Então, essas tensões, esses conflitos entre esses dois mundos, inovação, mudança, e mudança em diferentes focos. Obrigado. Obrigado, professor. A gente vê filmes americanos, principalmente, a criança é incentivada desde pequenininho a competir, né? Eles são altamente competitivos porque existe todo um incentivo, a cultura deles. E aí você existe, ou fracasso ou sucesso, parece que lá não tem um meio termo, né? Pelo menos é o que a gente vê, a mensagem que a gente recebe. A mudança, toda inovação, ela tem que ser, vir acompanhada de mudanças realmente. A mudança principal, e eu acho que até para acontecer inovação, na verdade, precisa haver primeiro uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, uma mudança de querer fazer, né? O problema é que, muitas vezes, nós não temos incentivo. As próprias organizações, talvez com aversão a riscos, né? Porque qualquer tipo de inovação você envolve investimento, e esse investimento nem sempre, né? Lógico, hoje a gente pode deve cercar de muitos instrumentos que minimizem esses riscos, mas o risco nós vamos ter sempre. O problema é que acho que o brasileiro muitas vezes não acredita em si, falando em termos de brasileiro, que eu sou brasileiro, não acredita. Nós temos uma imagem, sei lá, uma autoimagem muito fraca. A gente valoriza tudo que vem de fora e não acredita, parece que, na gente. Eu acho que enquanto a gente não conseguir fazer mudanças, né, principalmente em nível de cultura, e aí é uma mudança que precisa vir com certa urgência, né? A gente fala em termos de Brasil, mas a América Latina como um todo passa por problemas semelhantes, né? Nós acabamos sendo países de terceiro mundo porque a gente depende dos outros, da tecnologia dos outros. A gente, e aí eu vou falar em termos de Brasil, a gente dá um jeitinho para arrumar aquilo que a gente tem, enquanto países de primeiro mundo eles adotam um novo, existe sempre uma possibilidade a mais de novos produtos, né, de acesso a novos produtos com certa facilidade. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas se você não viver o novo, e aí não é só, como foi falado no EMBA, não é só mudança, é uma ruptura, muitas vezes, que você tem que esquecer o antigo e partir para o novo. A gente nunca vai mudar, a gente vai sempre dar um jeitinho nosso e vamos continuar vivendo dessa forma.
desculpem o termo, mas Zeca Pagodeano, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente acaba não tendo, a exemplo de organismos, se adaptando às novas realidades, né? Modificando a sua própria estrutura, se reinventando muitas vezes, para que a gente consiga realmente perpetuar nossa existência. Eu não sei se eu consegui responder, mas... Muito obrigado. Agradecemos ao professor Sérgio Elias Istoé pela brilhante explanação. Os vencedores em segundo lugar dessa 5ª Mostra Científica de Administração são do Pará e não puderam estar presentes ao evento por motivo de força maior. São Josué Wilkerson Costa de Souza, Alisson de Oliveira Veras, orientados pelo professor Daniel Barbosa Cabral. E o tema que eles trabalharam foi Perfil de Utilização dos Sistemas de Informação em Empresas no município de Parauapebas, estado do Pará. Bom, e em primeiro lugar, nós convidamos aqui para a apresentação os nossos vencedores. Maria Laura da Silva Oliveira, está aqui à frente. Alberto Quintanilha Alves da Silva Correia. E Fernanda Estevão Lourenço. Foram orientados pela professora Cristiane Silva do Nascimento Pereira, quem convidamos também a estar aqui à frente, e apresentarão o artigo que foi submetido, O uso das tecnologias de informação e comunicação pela gestão organizacional. Por favor. Quem vai apresentar? Já está ligado. Bom dia a todos, eu sou a Maria Laura. Eu sou pesquisadora extensionista da Universidade de Castelo Branco e eu sou formanda no curso de Gestão em Marketing. Esse é o Roberto, também é um pesquisador extensionista, e ele também já é formado em Direito e está fazendo Gestão Empresarial. E a nossa orientadora, Cristiane, uma orientadora incrível. Eu agradeço muito por ela tocar o nosso projeto de pesquisa na universidade. A nossa amiga Fernanda não pôde comparecer, mas com certeza tem menções muito honrosas com o nosso trabalho. Vou passar a palavra para o Roberto, que vai iniciar aqui. Bom, gente, bom dia. Eu não sei se a professora Cristiane quer primeiro iniciar, falar uma... Bem, gente, bom dia. Eu deixei o trabalho é deles, né? Na verdade, eu trabalhei como orientadora. A gente tem alguns artigos já, né, publicados em alguns periódicos, né, em alguns congressos. E, persistentemente, né, eu estou trabalhando com pesquisa e é um grupo que tem dado muitos frutos e tem trabalhado de uma forma muito séria. Né? Então, toda a parte de inovação, né, disruptiva, a gente tem estudado muita parte, né, de tecnologia. Eles vão ficar responsáveis aí pela apresentação do trabalho. Eu vou deixar, né, todas as honras aqui para eles. A Fernanda não pôde estar, mas nós continuamos, né, pesquisando o tema, porque a questão da inovação tecnológica, né, olhando pela parte da gestão e olhando com os desdobramentos que existem, né, falando, por exemplo, de inovação, quando a gente está olhando para o contexto organizacional. Não adianta existirem diretrizes e elas estarem no papel. Não adianta ter esse fomento, né, à pesquisa e isso ser tão pequeno na sociedade, não ser valorizado, né, pelas instituições de ensino. A gente observa, né, eu que circulo em algumas instituições de ensino superior e cursos de pós-graduação, como não é disseminado, né, a questão da pesquisa. Então, eu venho aqui hoje à frente para ser uma incentivadora de pesquisa nas universidades, inclusive nas universidades particulares, né, que muitas das vezes nós não temos incentivos, né, financeiros, mas foi com muito bom grado, né, que nós recebemos essa notícia, né, do trabalho estar em primeiro lugar. E foi realmente uma surpresa, porque, efetivamente, a gente está sempre investindo, né, em publicações, a gente consegue as publicações, mas não esse reconhecimento, né, público, muitas das vezes, por esse trabalho.
né? Então, gostaria muito de agradecer aos alunos envolvidos, a todos os presentes, né? Gostaria que vocês, né, falassem qualquer coisa, eu também estarei respondendo aqui pelo grupo. Tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, então, iniciando, boa tarde. Como a professora disse, como a Laura falou, eu sou Alberto e sou pesquisador extensionista de um projeto que a professora Cristiane coordena. Na verdade, a gente tem 2 projetos que originaram a criação desse artigo. No ano passado, a professora submeteu um projeto para a iniciação científica, lá da Faculdade Castelo Branco, de Realengo, e o nome do projeto é Gestão Estratégica da Informação. Nesse projeto, a gente trabalhou muito a questão da gestão da informação. Também temos um outro projeto, que é um projeto de extensão que aborda a comunicação e a gestão empresarial. E com esses 2 projetos, a gente, como a professora disse, né, a gente fez bastante produções bibliográficas, e esse artigo já é o 9º ou 10º nosso que teve aprovação, e a gente, como a professora disse, a gente tem sido muito bem sucedido nesses estudos, nessas pesquisas. A temática que a gente aborda é o resultado de várias pesquisas realmente que a gente fez. O primeiro artigo que a gente teve, aprovado na UF, foi um artigo que fala sobre gestão de relacionamento. Nesse artigo, o objetivo desse artigo sempre, na verdade, não só esse, todos os artigos que a gente escreve são artigos voltados para a gestão, direta ou indiretamente. Esse artigo que a gente teve aprovado na UF, que o título dele é Gestão do Relacionamento com o Cliente e a sua vantagem como processo integrador da organização. Então, a gente abordou um tema ligado até ao marketing, mas que justificava o fato de isso, na verdade, o trabalho de gestão de relacionamento com o cliente era um favorecedor para a integração da parte interna das empresas, da organização. Então, a gente fez esse link, pelo fato de a gente sempre trabalhar em função da gestão, a gente fez esse link associando relacionamento com o cliente e integração dentro da organização. Teve um outro artigo também que foi aprovado que a gente teve publicado na Universidade Federal de Santa Catarina, que abordava a comunicação interna. E é até o título do nosso projeto de extensão, Comunicação Interna e Gestão de Procedimentos Operacionais em Pequenas e Médias Empresas, PMIs, né? Por que eu estou dizendo isso? O fato de a gente... esse artigo nosso, que está sendo apresentado agora, ele é o resultado de diversas pesquisas que nós tivemos em outros artigos. Por isso é interessante, a gente fica até surpreso de perceber assim, essa evolução que a gente teve. E a gente já, em setembro, a gente já tem 1 ano, vai se fazer 1 ano já desses projetos, desde a aprovação do projeto. E nós tivemos artigos também ligados à gestão, publicados na USP no ano passado. E um dos artigos é justamente Gestão Estratégica da Informação, Gestão da Informação. Outro também de comunicação integrada, com participação até de outros professores, outro professor de outro curso. E um outro que a gente teve aprovado, que falava sobre... comparava os comportamentos das diversas faixas etárias, na verdade, das gerações, baby boomers, enfim, todas elas. E o objetivo desse artigo era observar o comportamento das diversas gerações e ver o comportamento da gestão em relação a gerenciar adultos, jovens, trabalhando juntos, como a gestão lidava com isso. Mais um artigo, que amadureceu a gente para que a gente pudesse falar sobre gestão da informação.
Enfim. Quer começar? Então, a gestão das tecnologias é uma coisa, é evidente, é claro que há uma necessidade, né, de gestão das tecnologias. E isso é uma necessidade que todas as empresas têm, de todas as organizações. A gestão das tecnologias, elas favorecem a tomada de decisão do gestor. Esses pontos foram os que a gente achou relevantes para a elaboração desse trabalho nosso. O objetivo geral da nossa pesquisa é a abordagem das tecnologias, e o problema específico é o seguinte: qual a importância e quais as consequências da utilização das tecnologias para o gestor? O que isso favorece ao trabalho do gestor? Como isso pode ser um suporte para o trabalho do gestor? É o que a gente almejou alcançar na pesquisa. Nossa metodologia é um estudo de caráter exploratório, natureza teórica. Quanto à finalidade, a gente trabalhou com uma pesquisa pura, o objetivo descritiva. Quanto à abordagem, qualitativa. Na verdade, todas as nossas produções têm sido qualitativas, exceto uma, que foi quantitativa, para a SUSEG, mas a gente sempre trabalha com qualitativa. A gente utilizou, quanto ao método, indutivo e o procedimento pesquisa bibliográfica. Esse foi o primeiro capítulo do nosso desenvolvimento. A informação e o exercício da gestão. Aqui a gente vê duas classificações da informação: a informação medida e a informação relativa. Como gestor, qual é a diferença entre elas e como elas podem servir de suporte para o gestor? A informação medida é uma informação que já vem, a gente pode dizer que completa, e de uma forma que favorece o gestor tomar uma decisão mais acertada. A informação relativa é aquela que não dá todo o suporte para o gestor. Por exemplo, uma empresa que presta serviços, o gestor recebe a informação de que houve a captação de 530 novos clientes. Isso é uma informação medida, uma informação precisa. Desses 530, 200 era para determinado serviço, uma outra quantidade para outros. É uma informação que realmente favorece o exercício da gestão. Já a informação relativa é uma informação imprecisa. Como se o gestor tivesse conhecimento de que muitos clientes foram captados, mas não se tem a informação exata. Então, não se pode exercer práticas acertadas em função, aproveitando essas informações não completas. Por isso, a informação relativa é aquela que não é uma informação que favorece ao gestor de uma forma que ele possa tomar decisões acertadas. Só um detalhe, a professora vai até falar, a gente esqueceu de mencionar. A professora é a nossa orientadora, mas ela, de fato, ela realmente colaborou na produção do nosso artigo. Ela não só orientou. No caso, que só para deixar clara essa parte da medida, né, as métricas que nós temos, né, essa diferença de um trabalho, né, que dentro das organizações, hoje a gente não avalia somente aquela produção, lá na época de Taylor, né, aqueles dados de produção, né, efetivamente. Hoje eu tenho uma relevância para aquilo que é relativo, porque numa tomada de decisão existem algumas questões que estão imbricadas ali, mas eu não tenho números, às vezes, para trazer à tona. Por isso que a importância do trabalho qualitativo para você entender a fundo alguns fenômenos. E, numa tomada de decisão, você ter esses dados, né, da percepção hoje desse gestor, né, como conduzir determinado trabalho. Então, existem esses desdobramentos dentro de uma avaliação hoje, né, de uma empresa, de uma avaliação de um profissional, de um departamento. Então, não é a quantidade de trabalho somente que você entrega, mas existe também
a qualidade do que é entregue. Acho que vocês vão explicar mais para frente, mas só para contribuir aí também. O pessoal está nervoso, né, gente? Então vamos levar em consideração isso. Então, mais abaixo, ainda de acordo com Gouveia e Ranito, aqui algumas 3 classificações da informação que chega para as organizações, para o gestor: análise de dados, informe do que é comunicado e entendido, e o que reduz a incerteza. A informação, ela reduz a incerteza na prática do gestor. Outro dado também é que a informação, se a gente pegando até de uma forma de pensar até de contador, é que a informação é um ativo, né, da empresa. Ela é um recurso, é como se fosse, é um ativo da empresa, é um bem que a empresa tem, que o gestor tem como recurso para a sua atuação. Até continuando, Gouveia e Ranito falam que a informação dá suporte à tomada de decisão, isso é bem claro, né? E aqui 3 estratégias e modelos da atuação da gestão. O modelo racional é o gestor que age, nada conforme a maré, ele não se arrisca. A organizacional, quando envolve processos dentro da organização. O político é aquele que negocia a informação. E nesse modelo de processo, Gouveia e Ranito, eles falam exatamente sobre o que o professor Sérgio até falou, sobre inovação, um comportamento atento à inovação. Isso é o modelo de processo por parte da atuação do gestor. Bom, a gestão da informação favorece uma capacidade competitiva. O professor Sérgio também falou isso, falou sobre competitividade. A informação, ela gera uma ligação entre os indivíduos, e aí a gente até, isso é de Araújo, isso a gente já pesquisou sobre isso, e a gente falou isso justamente no artigo que a gente tratou sobre gestão de relacionamento com o cliente. A gestão de relacionamento com o cliente favorecia para que os setores de uma empresa pudessem trabalhar de uma forma interligada, de uma forma unida. E aqui embaixo, 5 características da gestão da informação: identificação, classificação, disseminação, recuperação e armazenamento. No gráfico que agora vem, está bem pequenininho, mas aí é uma sequência sobre como se trata a informação. Primeiro, a informação é encontrada, e depois ela é gerenciada, e depois, em seguida, eles veem no que ela é útil para a informação, e aí, a partir de então, utilizam-se sistemas de informação, e aí embaixo, por último, são gerados conteúdos que vão servir para informacionais em favor de toda a organização. E aí também a figura 2 fala do processo de gestão da informação. É interessante a gente perceber que a questão do macroambiente e do microambiente. A empresa que quer uma melhor capacidade competitiva, ela observa o que está no ambiente externo e ela se utiliza dessas informações internamente. Isso gera uma capacidade competitiva. Bom, o avanço constante das tecnologias fez com que as organizações ganhassem um novo perfil. E isso gera uma adequação necessária para poder realizar esse novo perfil, né, das organizações. Se os senhores me permitem, eu vou citar aqui indiretamente Lime Mendes, de 2003, em que ele trata a tecnologia como um conjunto de princípios, métodos, instrumentos e processos cientificamente determinados que se aplica especialmente à atividade industrial concernente à produção de bens mais eficientes e baratos.
o que leva, ao meu entender, né, que a tecnologia torna o trabalho mais fácil e mais produtivo. E agora a gestão. Então, voltando para o âmbito da gestão, os sistemas de informação, eles precisam considerar os objetivos do negócio. Não adianta... É interessante a gente perceber, embora a gente esteja falando de sistema de informação, nós não somos de setor de TI. A gente observa, a gente até aborda sistemas de informação considerando o papel do gestor em função da utilização das tecnologias. Como o gestor se utiliza das tecnologias em prol da sua atuação gestora. E como o gestor precisa fazer? Ele precisa observar fluxo de dados, ele precisa verificar o conhecimento dos indivíduos, dos grupos envolvidos, ele precisa fazer com que a informação seja analisada e processada nos seus conteúdos relevantes, e essa informação precisa ter um valor que seja favorável para a atuação da organização. Enfim, alguns resultados. A gente teve... os resultados são a nossa conclusão, as considerações, que a informação para o gestor ela favorece a tomada de decisão em todos os níveis da administração, operacional, técnico, estratégico, tático, estratégico. E uma boa gestão informacional, ela utiliza habilidades tecnológicas, gerenciais e de mediação. E no entendimento de Marchiori, né? Marchiori de 2002, o gestor ele deve saber delegar tarefas em prol da sua boa atuação gestora. Enfim, finalizando, o nosso artigo trouxe um estudo que colaborou com a abordagem acerca das tecnologias de informação. A gente chegou à conclusão de que são subsídios tecnológicos, ou seja, que favorecem a atuação do gestor e propiciam produtividade e competitividade para as empresas. Agora para perguntas. Eu quero parabenizar. Vocês são estudantes, estudantes ainda. Eu estou entendendo um pouco a lógica que vocês têm. A verdade, em minha experiência acadêmica, eu parabenizo este evento, que estudantes têm a possibilidade de apresentar resultados de diferentes tipos de pesquisa. E porém, eu acho que vocês devem continuar o caminho dos estudos. Então, uma pergunta que tem que ver com processos em foco de pesquisa. Entendendo o trabalho que vocês fizeram, em todo momento eu me perguntava, o que acontece com este âmbito da gestão empresarial, no âmbito da informação, o manejo da informação, em diferentes tipos de organizações? Porque parece que vocês me falam de uma organização espúria, uma organização pura, tipo modelo ideal, tipo Max Weber, a organização está em estado puro. Mas temos milhares de organizações diferentes. Então, em essa prática de pesquisa, que foi mais de caráter bibliográfica, que estou entendendo, eu quero lançar a pergunta, então, por uma aventura, talvez, para vocês, talvez que não é parte do trabalho que vocês fizeram, mas também você vem produzindo. E a pergunta é como se modifica, ou que elementos novos se incorporam neste trabalho, na reflexão, quando estamos pensando num trabalho de pesquisa
con diferentes tipos de organizaciones, algunas más complejas, otras más simples, y diferentes tipos, unas orientadas más a un tipo de mercado, otro tipo de mercado, y entonces una pregunta es cómo nos modifica justamente esa reflexión teórica. Porque yo fecho a idea, o profesor Sergio anteriormente falaba un tema que para mí es muy relevante en materia de producción científica das universidades, a produção dos doutorados. Eu dirijo muitas teses de doutorado, leo muitas teses de estudantes brasileiros e chego a pensar, essa produção, que muita dessa produção pretende ser exclusivamente bibliográfica, eu não gosto. E não gosto por quê? Porque a realidade é complexa. E quando levamos isso a um estado ideal, um estado puro, a propósito de uma discussão eminentemente bibliográfica, parece que nos estamos pressionando, nos estamos tensionando a realidade. Então, minha pergunta tem que ver com isso. Como vocês, nessa experiência, a partir de esta reflexão teórica que vocês fazem, dessa revisão, como vocês contrapõem com uma realidade que apresenta diferentes tipos de organizações e que acontece nisso? Então, a nossa pesquisa é uma pesquisa em desenvolvimento. A gente, até o presente momento, realmente se ateve à realidade bibliográfica, pesquisa bibliográfica no âmbito no âmbito só da pesquisa do que já foi produzido, pesquisa pura. A gente parte de um fenômeno e aí desenvolve aquilo com ideias iniciais novas. Eu sou aluno de gestão empresarial e a Laura é aluna de gestão de marketing. A professora... Ah, sim, sim. Então, eu sou aluno de gestão empresarial e a Laura é aluna de gestão de marketing. A multidisciplinariedade é uma realidade do nosso grupo de pesquisa. E por que eu estou dizendo isso? Isso faz com que a gente tenha diversos pontos de vista. Inclusive, cada um dos membros do projeto de extensão tem um foco diferente. Eu sou advogado, estou estudando gestão empresarial, no curso Processos Gerenciais. A Laura, ela estuda gestão de marketing. Então, assim, ela tem um foco diferente do que eu tenho. Os nossos artigos, que até hoje assim, ainda caminham por um âmbito teórico, a professora Cristiane ela vem empurrando a gente para partir para artigos que sejam frutos de estudo, frutos de observação, sabe, frutos de pesquisas. E a gente está a passos lentos modificando para essa tendência. A gente fala assim, vamos fazer pesquisa teórica. Ela, não, eu quero outro tipo de pesquisa. Enfim, a gente está numa evolução, sabe? Mas respondendo à sua pergunta em relação aos diferentes tipos de organização, a gente, por termos pessoas de cursos diferentes, a gente tem realmente visões diferentes no âmbito de observar as organizações. Nós fizemos um trabalho no grupo Projeto de Pesquisa, foi muito interessante, com uma franquia do Dr. Hollywood. E foi um trabalho muito interessante. A gente fez uma espécie de consultoria, sabe? Com orientação, com acompanhamento da professora Cristiane. Mas a gente teve uma visão diferente sobre sobre como aquele ramo específico gerencia o seu negócio. Foi uma experiência prática, né? Aquilo até renderia um artigo não teórico, como a gente costuma fazer. Uma outra situação, lá na faculdade, a gente é da escola de gestão. A escola de gestão onde compõem os cursos de administração, processos gerenciais, gestão de marketing. E isso até justifica a gente insistir na questão da gestão, mas o que eu quero dizer é o seguinte,
A gente tem três disciplinas que são disciplinas práticas, projeto profissional. Aí tem 3 ciclos. Tem esse fundamentos, desenvolvimento e o último ciclo que esqueci, o fundamento, desenvolvimento e aprimoramento. E esse é o que a gente já está fazendo, já está no último. Nessa disciplina, a gente tem experiências práticas em relação ao que se pode fazer no âmbito da gestão. É interessante, no semestre passado, a gente trabalhou com uma empresa que é uma empresa de confecção. São casos concretos para que a gente possa resolver, sugerir soluções. Era uma empresa que tinha um alto faturamento, tinha até poucos funcionários, o faturamento era cerca de 200 mil por mês. Isso variava para meses que tinha mais e menos, mas o faturamento médio por aí. E eles apresentaram para a gente uma situação de que a empresa precisava controlar toda a sua operação, estoque, precisava controlar pessoal, precisava de controle financeiro. E a gente teve essa experiência de poder observar, teve mais uma experiência para observar uma organização que precisava de um tipo de gestão diferente. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Nossa pesquisa é uma pesquisa em desenvolvimento. E a gente vem tendo experiências práticas que até vem fazendo que a gente amadureça para lidar com a gestão de diversos tipos de organização. A gente ainda está caminhando, a gente está iniciando. A gente tem 1 ano como pesquisador, mas, enfim, a gente está nesse passo. Não sei se a professora quer apresentar alguma coisa. Bem, Olá. Bem, para a academia, eu sei que é muito importante da relevância dos dados de campo, mas eles não tiveram ainda tempo para ir para campo, né? Então, eu trouxe com a minha experiência de mercado, né, e de sala de aula, na verdade, a importância de discutir alguns fenômenos. Porque, quando a gente começa a estudar a tomada de decisão, a gente vai numa série de desdobramentos, né, e começa a entender que essa entrega, como eu falei lá no início, né, só quantitativa, ela é importante, sim, porque a empresa ela visa resultados. Né? Então, como eu vou obter esses resultados? Mas existem alguns desdobramentos. A questão da inteligência hoje. Quando a gente tem um vídeo que eu tenho passado muito para os alunos, da Revolução 4.0, onde você vê essa mudança, né, no perfil profissional. Né? E eu quis trazer, o meu objetivo, também trazer essa importância da educação continuada. Eu venho falando muito sobre a revisão do perfil, né, profissional e de como que a tecnologia ela pode ajudar as empresas, né, a trazer esse resultado, mas tendo essa gestão do capital também intelectual. Então, a gente vem trazendo, nesse momento, para vocês, um trabalho que ainda está em construção. Eles não foram ainda para campo, tiveram só essa experiência aí bem recente, antes da gente, inclusive, submeter o artigo. E, com certeza, como eu já tenho nessa prática na academia, eu sei da relevância dos trabalhos de campo, e isso será feito num segundo momento. Tá bom? Agradeço. Aos vencedores e parabenizamos as equipes pelas exposições e lembramos que essa apresentação ficam disponíveis no nosso Facebook, na nossa rádio ADM-RJ e na CRA RJ Play. Lembramos também que este evento é um passo inicial da programação do mês do administrador, do profissional da administração, em comemoração à regulamentação da profissão de administração, que é feito no dia 9 de setembro, pela Lei 4769 de 1965. Agradecemos e parabenizamos a todos e agradecemos aos nossos internautas, aos presentes. Tenham todos uma boa tarde.